Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 55. Isaías 55. Amém? Pedro, só vai ter que abaixar aí, senão o povo lá não vê. Isso aí, tu vai ter que administrar aí. É que como eu sou baixinho, até de cima do púlpito a câmera fica me escondendo. Viu? Amém? Isaías capítulo 55. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler até o versículo 2, depois vamos para o versículo 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 55. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Versículo 8. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos por causa da sua palavra. Espírito Santo, aqui estamos por tua causa. Fale conosco, nos instrua, nos revele a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nesta noite, Senhor, precisamos aprender mais de ti. Nos humilhamos, ó Senhor, nos esvaziamos e clamamos pela sua presença, pelo entendimento que vem do alto. Fale conosco, precisamos de ti, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. No domingo passado, no nosso primeiro culto presencial de retorno, nós falamos sobre Isaías 53, né? De forma, coincidentemente, hoje estamos mais uma vez no livro de Isaías. E nós destacamos no domingo passado, e vamos falar mais uma vez, que o profeta Isaías é conhecido como o profeta messiânico. Nenhum outro profeta falou tanto de Jesus como o profeta Isaías. E nós destacamos que o profeta Isaías viveu aproximadamente 700 anos antes de Jesus. E quando ele escreveu aqui o capítulo 53, é claro que essa divisão não existia na época, depois que a Bíblia foi organizada dessa forma, em capítulos, mas o fato é que quando ele escreveu esse texto que nós encontramos hoje em Isaías 53, parece que ele estava assistindo um filme sobre os dias de Jesus, porque realmente a ele foi revelado pelo Espírito Santo a vinda do Messias. E assim como o profeta Isaías falava de coisas que apontavam para o futuro, coisas que estavam por acontecer, hoje nós, os pregadores, falamos de coisas que já aconteceram. Falamos de um fato pretérito, que foi a morte e a ressurreição, e depois a ascensão de Cristo. Mas é esse fato que aconteceu no passado, pavimenta o nosso futuro. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus sempre estará viva. Então aqui o profeta Isaías, ele está falando de algo, de um tema muito relevante, que é a graça de Deus. E sendo o profeta Isaías um judeu, sendo um profeta que estava falando para uma nação
que havia sido doutrinada debaixo da lei de Moisés. Não era fácil falar desse tema. Os judeus não sabiam muito sobre a graça de Deus. Hoje a igreja fala sobre graça e nós entendemos com facilidade. Mas Isaías recebeu de Deus uma missão difícil, que era falar daquilo que ele mesmo não conhecia. Mas na medida em que Deus revelava para ele questões acerca da graça, ele fazia esses registros. Hoje, quando nós falamos de graça, nós lembramos de Efésios capítulo 2, versículo 8, talvez o versículo chave da Bíblia para falar sobre a graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, mas vem de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então hoje nós entendemos que a salvação, ela é gratuita. Não há preço algum a ser pago para que alguém alcance a salvação. Mas é preciso entender que no universo tudo tem um preço. A salvação, ela é gratuita porque Jesus pagou o preço. Não é que ela não custe nada. Ela não custa nada a cada um de nós, mas ela custou muito a Deus. O Senhor enviou o seu melhor, o seu filho unigênito, o seu filho amado. Então a salvação teve um preço, foi um alto preço. O Senhor entregou o seu próprio filho, estava naquela cruz, o Cordeiro de Deus, e que tira o pecado do mundo. Então, assim como Isaías falou sobre a manifestação de Jesus nessa terra, ele então traz agora um novo conceito, que é a graça. E aí ele fala algo que talvez os homens e mulheres, né, os seus ouvintes da época tenham ficado aterrorizados, quando ele começa dizendo assim: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiros, vinde e comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Então, quando ele fala dessa palavra, ele está falando daquilo que é possível ser alcançado mesmo sem mérito. Ninguém é bom o suficiente para ser salvo. Todos nós somos salvos em razão do perdão de Deus, em razão da misericórdia e em razão da graça de Deus. Agora é importante lembrar que a graça de Deus traz também a responsabilidade. Então é claro que não há preço a ser pago porque Jesus pagou o preço. É claro que a salvação é gratuita. Contudo, cada um de nós tem responsabilidade para com essa salvação. Senão todos diriam: ok, se não há preço a ser pago pela salvação, então eu posso viver a minha vida como eu quiser, eu posso pecar, eu posso fazer coisas erradas. E eu digo para vocês: não podemos, porque o nosso dever cristão é fazer o bem e exercitar e viver a palavra de Deus. Então precisamos entender essa relação de causa e consequência. Nós não seremos salvos porque fazemos o bem. Não, mas nós faremos o bem porque somos salvos. Então não é o bem que fazemos que vai nos garantir a salvação, mas como salvos, como homens e mulheres de Deus, nós estamos comprometidos com Deus, comprometidos com a palavra, comprometidos com o bem. Então nós não vamos ter uma vida dissoluta, uma vida sem compromisso com Deus, uma vida onde cada um faz o que quer. Não, nós faremos aquilo que Deus quer, porque nós temos compromisso com Deus. Então, ter uma vida correta debaixo dos princípios bíblicos não é a causa da nossa salvação, mas é a consequência da salvação. E o judeu tinha dificuldade de entender isso, porque quando o judeu pecava, o que ele fazia? Ele sacrificava um cordeiro, e aquele cordeiro, ao ser morto, representava o inocente pagando pelo pecador. Então, quando o homem pecava, ele pagava um preço para que
o seu pecado fosse perdoado, e pagava um preço mesmo, literalmente falando. Ele tinha que comprar um cordeiro, e esse cordeiro não podia ter manchas, esse cordeiro não poderia ser manco, esse cordeiro não poderia ter defeito algum, então ele comprava um animal, ou se ele tivesse, ele teria que sacrificar, então deixaria de utilizar aquele animal. Então realmente havia um preço a ser pago para que o homem alcançasse o perdão e, por consequência, a salvação. Aí vem Isaías e diz: olha, venham, comprem, vocês vão comprar, vocês vão alcançar, vocês terão acesso mesmo sem dinheiro, mesmo sem poder pagar por isso. E a cabeça daqueles homens talvez tenha ficado um pouco confusa. Mas essa palavra que Isaías estava profetizando também não era para aquele povo, não era para os ouvintes, era para nós, porque a graça de Deus estava para ser manifestada de forma abundante através de Jesus. É fato que a graça de Deus sempre operou na humanidade. Nós podemos lembrar que quando Davi pecou e o profeta falou com ele, e ele mesmo se sentenciou, o próprio Davi, com a sua fala, se sentenciou, e quando o profeta revela o seu pecado, o que ele diz? Vou morrer, porque pequei contra o meu Deus. E o profeta fala para ele: olha, os teus pecados foram traspassados ou transpassados. Ou seja, mesmo Davi, que viveu antes de Jesus, obviamente, mesmo Davi que viveu debaixo da lei, foi alcançado também pela graça, porque o profeta disse: o teu pecado foi perdoado. E não deu tempo, né? Davi tinha pecado, mas não deu tempo de sacrificar o cordeiro. Naquele momento em que o pecado foi lançado ao seu rosto, ele não teve tempo de sacrificar um cordeiro. Mas quando ele se arrepende e se coloca debaixo da graça e da misericórdia, o profeta diz a ele: o teu pecado foi transpassado. O pecado de Davi foi transpassado quando ele olhava para o futuro, porque ele sabia que o Filho de Deus se manifestaria. E o nosso pecado é transpassado quando hoje nós olhamos para trás e olhamos para a cruz. A cruz se tornou o centro da história da humanidade. A cruz se tornou então uma forma de atração das atenções, tanto do passado quanto para o futuro. Então nós entendemos que Isaías estava falando da graça de Deus. Mas essa palavra não se limita à graça, não se limita à graça que leva à salvação, mas essa palavra também se refere à graça de Deus, que se opera em nossas vidas a cada dia, para que sejamos homens e mulheres vencedores. Porque o alcance da graça de Deus é muito amplo, e as pessoas muitas vezes limitam o alcance da graça como se a única finalidade da graça fosse nos conduzir à salvação. É verdade que essa é a principal função da graça de Deus, nos levar, permitir que mesmo não sendo merecedores, alcancemos a salvação. Realmente essa é a principal finalidade da graça de Deus. Mas a graça de Deus atua em nossas vidas de várias formas. Por isso que a Bíblia diz: ninguém se prive da multiforme graça de Deus. A graça de Deus está sobre nós a cada dia, para que sejamos abençoados no campo espiritual e no campo material. É a graça de Deus que garante sobre as nossas vidas as bênçãos de Deus. Porque na verdade, como nós somos transgressores e pecadores por natureza, nós não deveríamos ser abençoados. Mas nós temos sido abençoados em nossa saúde, em nossa família, em nossos negócios. Nós a cada dia estamos recebendo as bênçãos de Deus, porque a graça de Deus, o favor de Deus opera em nossas vidas, em todos os aspectos do nosso ser. Então isso alcança o espiritual e também o material. É a graça de Deus
que te concede um emprego, é a graça de Deus que te concede o sustento de cada dia, é a graça de Deus que te faz prosperar espiritualmente e materialmente, porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, por meio dEle e para a glória dEle. E é sempre bom lembrar que nós não temos nada. Diga assim, diga comigo, diga eu não tenho nada. Amém? Diga eu não sou nada. Amém? Nós não somos nada, nós não temos nada, tudo provém de Deus, tudo aquilo que está em nossa vida, veja como um empréstimo da parte de Deus. Nós não somos donos de nada, o Senhor tem nos concedido bênçãos materiais e espirituais, isso tudo pela graça, isso tudo como um empréstimo, isso tudo como um favor divino. E por que posso dizer que é emprestado? Porque chegará um dia em que você terá que devolver tudo. Se Jesus não voltar antes, cada um de nós descerá à sepultura. E nesse dia nós teremos que entregar tudo aquilo que Deus nos deu. As nossas roupas, o nosso relógio, a casa, o seu carro, a sua família, os seus filhos amados, os seus parentes, os seus irmãos, tudo aquilo que Deus te deu para que você pudesse desfrutar nessa vida, será deixado para trás, porque tudo isso está emprestado. Os amigos que você tem, que são tão importantes, estão emprestados, porque Deus, pela sua infinita graça, permitiu que nós tenhamos amigos. E há amigos mais chegados do que irmãos. A nossa família, toda família tem problemas, toda família tem confusões. Não existe família perfeita, mas o seu pai, a sua mãe, a sua irmã, o seu irmão, o seu filho, o seu neto, o seu avô, a sua avó, com todas as imperfeições, são bênçãos de Deus na sua vida. Graças a Deus pela sua família, por mais problemática que ela seja, ela é uma bênção de Deus na sua vida, porque Deus, pela sua graça, fez com que você tivesse uma família. Então precisamos parar de reclamar e precisamos agradecer, porque todas essas coisas, os seus amigos, a sua família e tantas outras bênçãos, você adquiriu sem dinheiro e sem preço. Deus tem nos dado todas as coisas. Então, por isso eu disse no início que essa palavra graça, esse conceito tão importante que é a graça de Deus, e nós entendemos o que é a graça. A graça é um favor imerecido. Esse é o conceito de graça. E o que é misericórdia? Misericórdia não é sinônimo de graça. Misericórdia é outra bênção. Através da graça de Deus, nós recebemos aquilo que não merecemos. Através da graça, recebemos o que não merecemos. Por isso é um favor imerecido. É um favor que nós não merecemos. E através da misericórdia de Deus, através da misericórdia, nós deixamos de receber o mal que deveríamos receber. A Bíblia diz que o que o homem plantar, isso ele colherá. E quando nós pecamos, quando nós transgredimos, estamos fazendo mal. Mas Deus, na maioria das vezes, pela sua infinita misericórdia, deixa de nos acrescentar a consequência do pecado. Ele pode deixar, porque Ele é Deus, e não há regra que eu possa impor a Ele. Então o homem colherá aquilo que plantar, sim, mas se Deus quiser agir de misericórdia, Ele age de misericórdia e deixa de retribuir o mal que aquela pessoa deveria recolher. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu não sei se você gosta de trabalhar toda segunda-feira pela manhã. Eu, quando me aposentar, eu vou continuar trabalhando, mas só vou trabalhar segunda-feira depois do almoço e sexta-feira só até meio-dia. Então, meu final de semana vai começar sexta-feira, meio-dia, e vai acabar também segunda-feira, meio-dia, né? Aposentado pela manhã. Por mais que você ache chato acordar,
pegar o trem, o metrô. Por mais que você ache chato pegar seu carro, engarrafamento, eu vou para o centro da cidade todo dia. Agora tá bom o trânsito, mas aquele engarrafamento que você não aguenta, você diz, olha, que coisa chata. Por mais que você não goste, eu quero te dar uma boa notícia. Amanhã, quando você acordar, as misericórdias de Deus vão se renovar na sua vida. Quando você acordar, você vai acordar abençoado. Você vai acordar com a bênção de Deus sobre a sua vida. Você vai acordar com a graça de Deus sobre a sua vida. O Senhor te acrescentando coisas que você não merecia, mas gratuitamente a graça estará sobre você e a misericórdia vai se renovar. Amanhã, quando você acordar, você estará 0 quilômetros, sem culpa, sem pecado. É bem verdade que você vai pecar de novo, mas você acordará renovado pela misericórdia de Deus, porque as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos e renovam-se a cada manhã, graças a Deus, pelas misericórdias dele. Obrigado, Senhor, pela sua graça. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia. São bens valiosíssimos e não falamos dele. Mas Isaías estava falando 700 anos antes de Jesus. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. E aí Isaías prossegue e entra num outro assunto. E ele faz uma pergunta que serve para nós. A pergunta que ele faz é a seguinte, no versículo 2: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Então a pergunta que devemos fazer é: com o que estamos gastando o nosso tempo? Não vou nem perguntar com o que estamos gastando o nosso dinheiro, porque o nosso tempo vale mais do que o nosso dinheiro. Sem tempo não se pode ganhar dinheiro. Então, o que estamos fazendo com o nosso tempo? O que estamos fazendo com as nossas vidas? Como estamos administrando as nossas vidas? Quais são as nossas prioridades? E eu quero lembrar, primeiramente para mim e depois para você, que a nossa prioridade é Cristo. A nossa prioridade deve ser a vontade de Deus. A nossa prioridade devem ser os princípios de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei o que você precisa, eu sei o que eu preciso. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que o nosso Deus é um Deus fiel. Nós somos infiéis, mas Ele é fiel. A sua fidelidade permanece para sempre. Quando nós fazemos a vontade dEle, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Você crê nisso? Diga amém. O nosso Deus é um Deus de detalhes. E eu posso dizer isso porque a Bíblia diz, Jesus disse que até os fios de cabelos da nossa cabeça estão todos contados. A cada dia que passa fica mais fácil fazer essa conta, não é? A cada dia está ficando mais fácil. Mas olha, Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Então Ele é um Deus de detalhes. Então, na medida em que fazemos a vontade dEle, Ele faz a nossa vontade. Na medida em que somos úteis ao reino de Deus, Ele realiza sonhos, Ele realiza a nossa vontade. E todo culto eu falo a mesma coisa, porque se eu parar de falar, se eu não disser isso, a minha fé pode esmorecer. E aí eu sempre digo que até o dia 31 de dezembro, existirá uma estrutura montada aqui na rua José Arcas, na nossa igreja, onde será a nossa igreja aqui, o nosso templo é alugado, esse espaço, e nós estaremos lá. E toda vez que eu passo lá e olho aquele monte de mato, eu falo, Senhor, o tempo, a ampulheta está virada. Eu estou apertando um cara lá para ele entregar o cálculo estrutural, ele não me entrega. Está quase pronto, eu falo, pelo amor de Deus, entrega isso. Aí ele deve pensar assim, esse cara está com dinheiro, né? Porque ele está falando que é para entregar logo.
Não, não tenho. Mas é preciso que ele entregue, porque nós damos um passo de cada vez. Como é que se come um elefante? Como é que se come um elefante? Em bifes, em pedaços. Ninguém consegue comer um elefante, mas talvez durante alguns anos você consiga comer um elefante. Então é preciso começar. Eu creio no que disse o profeta Isaías, e eu falei que a graça de Deus, ela nos alcança em todos os aspectos, não somente para a salvação, mas para o nosso dia a dia. Então, assim como a salvação pode ser atingida por meio da graça, ou seja, sem preço, sem dinheiro, nós podemos ter acesso a ela, nós também podemos viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Tudo está colocado à disposição da igreja. É possível ser vitorioso, é possível romper no campo material e no campo espiritual. Nós podemos, sim, nós podemos. Diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E agora, quando nós entendemos as nossas prioridades, entendemos claramente que precisamos investir naquilo que agrada o coração de Deus, a nossa mente começa a mudar. E aí nós caminhamos aqui para o final da palavra. Entendam, quando nós priorizamos as coisas de Deus, a nossa forma de pensar fica diferente. Antes, diante de um desafio, nós pensávamos assim: mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho como pagar esse preço. Antes nós pensávamos assim: mas eu não tenho como conquistar isso na minha vida, eu não tenho como realizar esse sonho na minha vida, eu não tenho como ser salvo porque eu sou um pecador. Antes nós dizíamos essas coisas, porque nós falávamos aquilo que pensávamos, os nossos pensamentos estavam limitados, mas agora a palavra de Deus iluminou as nossas mentes, e agora, uma vez iluminados por Cristo, passamos a pensar diferente. E porque passamos a pensar diferente, nós começamos a agir diferente. E agora nós começamos a avançar e entrar no sobrenatural de Deus. E entrando pela fé no sobrenatural de Deus, os nossos filhos serão abençoados, a nossa casa será abençoada. Na semana passada, eu recebi um telefonema de um amigo que estava com um problema muito sério. E estava sofrendo uma grande injustiça. E quando eu tive aquela notícia daquela injustiça, eu comecei a pensar e falei: meu Deus, ele é um pecador assim como eu, mas é um homem de Deus, é um filho teu, Senhor. O Senhor não vai permitir essa injustiça. E eu chamei minha esposa, Rosana, Felipe, e falei: vamos orar, porque eu creio que o Senhor é misericordioso, a Bíblia diz que Ele é o nosso advogado, vamos orar. E nós oramos. E eu não consegui dormir direito, porque eu estava preocupado com aquilo. E meia-noite, aproximada meia-noite, eu recebi um áudio onde a situação estava crítica, estava tudo consumado. A covardia estava materializada. E eu mandei uma mensagem e falei: olha, vamos confiar, Deus não vai permitir isso. E aí eu dei uma cochilada, depois eu olhei, 2h da manhã estava a mensagem: foi tudo revertido, tudo resolvido, indo para casa. Porque Deus é justo, e mais do que isso, Ele age por sua graça. Então, ainda que não mereçamos, Ele é bom, Jesus é bom, e porque Ele é bom e através da sua graça, Ele nos concede favores, bênçãos, porque Ele é misericordioso. Essa é a nossa fé. Não importa a sentença que tenham dado sobre a nossa vida, nós precisamos confiar em Deus. Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E aí o Senhor estava falando com Isaías e mandando que Isaías falasse ao povo, mas o povo estava preso a uma forma de pensar desatualizada. O povo não conseguia compreender, e aí Deus começa a falar sobre a mente. E aí no versículo 8, Deus diz assim: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eles não estavam entendendo. Eles não conseguiam crer
que Deus poderia fazer aqueles milagres com eles, assim como nós muitas vezes não conseguimos entender. E aí Deus estava falando, olha, a forma como vocês pensam é diferente da forma como eu penso. Os caminhos de vocês são diferentes dos meus caminhos. Assim como os céus, versículo 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Deus estava falando, olhem para mim, Deus estava dizendo, olhem para mim, mudem os seus pensamentos, não vivam na mediocridade, não pensem pequeno, não se limitem, os meus pensamentos são maiores que os de vocês, então pensem como eu penso, sonham como eu sonho. Nós precisamos renovar a nossa mente. E não vos conformeis com esse mundo, diz a Bíblia. O apóstolo Paulo diz isso. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos com a renovação do vosso entendimento. Amém? Diga assim, eu preciso mudar a minha forma de pensar e mudar para melhor. Precisamos, irmãos, crer que a palavra de Deus, a palavra da vitória foi liberada sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Diga amém. Porque assim diz a palavra do Senhor. No versículo 10, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, o versículo 11 nos diz, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra do Senhor não voltará vazia. A palavra do Senhor está sobre nós. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. As bênçãos de Deus estão sobre as nossas cabeças. Você pode dizer amém? As bênçãos de Deus estão sobre as nossas casas, sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos negócios, sobre as nossas famílias. A bênção de Deus está sobre nós, porque Ele nos chamou por cabeça e não por cauda, e não sou eu quem está dizendo isso. Não se trata de uma palavra motivacional, não, eu estou falando da palavra de Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo, o quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse poder é o Espírito Santo que está aqui. Como disse na ministração, Jesus subiu aos céus, mas ele disse que nós não ficaríamos órfãos, porque ele enviaria o Espírito Santo, o Espírito que procede do Pai, o Espírito Consolador, que nos faria lembrar dos seus ensinamentos. Hoje, o Espírito Santo está aqui, ele fala conosco através da sua palavra. Renove a sua forma de pensar, para que eu e você possamos viver o sobrenatural de Deus. Não há limites, não há falta de dinheiro, não há preço, a fé, a determinação, a vontade de vencer, a esperança e a certeza, a convicção de que o Deus que nós servimos é bom e nos abençoa por meio da sua graça e da sua misericórdia, ainda que não haja mérito. É a vontade dele, ele pode nos abençoar. É claro que nós vamos buscar o mérito, é claro que nós vamos fazer o melhor para Deus, mas ele tem nos abençoado. A graça de Deus repousa sobre cada um de nós. Talvez você tenha, ao ouvir essa palavra, você tenha pensado, pastor, mas será que eu sou salvo? Eu não posso responder essa pergunta. Só Deus e você pode responder essa pergunta.
Mas eu quero te lembrar que no passado venderam terrenos no céu. No passado existiram indulgências. No passado houve preço para ser salvo. Infelizmente hoje algumas pessoas ainda falam que há preço para a salvação. Mas a graça de Deus, o favor imerecido, nos conduz à vida eterna. E essa mesma graça nos conduz à condição de homens e mulheres vencedores, homens e mulheres cheios de fé, prontos para serem vencedores em todos os aspectos da sua vida. Então eu digo para você, como Deus falou para Abraão: sê tu uma bênção. Eu digo para você: seja uma bênção, porque a palavra de Deus já está sobre a sua vida. A vitória já foi conquistada na cruz. Seja um vencedor. Cristo já venceu, a palavra está sobre nós. Se você tiver dúvida sobre isso, leia esse livro, que é a palavra de Deus, há bênçãos, há promessas de Deus para a sua vida em todos os aspectos. O Senhor nos chamou para sermos vitoriosos. Só precisamos de fé, e quem dá a fé também é Deus. E precisamos de, vou usar uma palavra bonita aqui que os teólogos gostam, metanoia, mudança de mente, que venhamos a formatar a nossa forma de pensar, não a forma medíocre, não a forma como o mundo nos ensinou, talvez não como a nossa família, que não tinha conhecimento de Deus, nos ensinou, mas vamos pensar segundo os valores bíblicos, vamos pensar como pensavam os homens de fé, vamos pensar como pensava o profeta Isaías, como pensava Moisés, como pensava Josué, como pensavam vários homens e mulheres de Deus, como pensava Débora, como pensavam vários homens e mulheres de Deus. Vamos mudar a forma de pensar, vamos pensar como vencedores, vamos elevar os nossos pensamentos e colocar os nossos pensamentos em Deus. Os pensamentos dele são altos, os pensamentos dele são maiores, os seus caminhos são mais excelentes. Então vamos alinhar os nossos pensamentos e os nossos caminhos aos caminhos e aos pensamentos de Deus. Vamos elevar os nossos pensamentos, vamos elevar os nossos caminhos à estatura de Cristo, ao nível de Jesus. Que possamos confiar em Deus. O Espírito está aqui, Ele opera tudo em todos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Vou convidar a igreja que está presente aqui para ficar de pé, para nós orarmos. Amém? Nós vamos orar, irmãos. Nós temos uns pedidos de oração feitos aqui na internet. Nós vamos orar por esses pedidos. Amém? Vamos orar. E eu vou orar também por outros irmãos. E nós estaremos aqui encerrando o culto. Amém? Vamos ter a convicção de que o Senhor está nesse lugar. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Durante a oração, eu peço que você creia, que você confie em Deus. Você que está aqui fisicamente presente, você que está nos acompanhando através do Instagram ou do Facebook, eu quero orar também por você. Tenha certeza de que Deus está nesse lugar e está aí onde você está, sendo alcançado por essa transmissão. Amém? Simbolicamente eu vou pedir que você coloque assim a sua mão no seu coração. Amém? Crendo que a mão de Deus estará sobre a sua vida. A sua mão simboliza a mão de Deus sobre a sua vida. Amém? Você também que está sendo alcançado por essa transmissão, faça isso, coloque a sua mão. Senhor Deus, eis aí a sua igreja, Senhor, presente aqui ou alcançada por essa transmissão. Senhor, que esta palavra aqui pregada, Senhor, seja uma realidade em nossas vidas, ó Deus. Somos homens e mulheres pecadores. Confessamos que precisamos de Ti, Deus. Não podemos nada sozinhos. Perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados. Queremos viver intensamente a Sua graça e a Sua misericórdia. Queremos, Senhor, comprar sem dinheiro, comprar sem preço. Queremos, Senhor, viver de forma sobrenatural, segundo a Sua palavra e dentro da Sua palavra, Deus. Abençoe, Deus, a Sua igreja.
para que cada um compreenda que a salvação é um dom gratuito. Abençoe, Deus, que haja salvação sobre cada um, Pai, que nesse momento é alcançado, Pai, por essa transmissão, é alcançado por essa oração. Em nome de Jesus, que as famílias sejam salvas, que as famílias sejam alcançadas pela graça e pela misericórdia de Jesus. Abençoe, Deus, livra, Senhor, das drogas, livra, Senhor Deus, do alcoolismo, livra, Senhor Deus, de todas as armadilhas do diabo. Ó Senhor, tenha misericórdia, Senhor, perdoa os pecados, Senhor, dê livramento, livra da morte, livra dos acidentes, livra, Senhor Deus, de todo o mal, Senhor, livra do homem violento, Senhor Deus, abençoe as famílias, Senhor, guarde os nossos filhos, em nome de Jesus, guarde, Senhor, as nossas famílias, Senhor, prospere os nossos negócios, Senhor Deus, abençoe, Senhor, nós nos colocamos, Pai, debaixo das Tuas mãos poderosas. Aquele que estiver enfermo, eu te peço, Deus, cure, em nome de Jesus. Nós ordenamos, ó Deus, que toda enfermidade, que todo espírito de enfermidade saia dessas vidas, em nome de Jesus, que haja cura, que haja salvação, a cura no corpo e na alma. Jesus Cristo nos conceda saúde, Jesus Cristo nos conceda saúde no corpo e na mente, salvação, cura, libertação sobre todos nós, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a sua filha.